Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo dos determinantes, né? Já falamos de matrizes, estamos falando de determinante, né? Então já tem até aula disponível para vocês sobre esse assunto, conceito de determinante, cálculo determinante de matrizes de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3. E a gente está estudando as propriedades dos determinantes. Tá? Já tem uma aula teórica onde eu falo de cada propriedade, né? As propriedades elas são úteis porque ela impede, né, que você perca tempo calculando o determinante de uma matriz, que você já pode saber o valor a partir da observação de certas características, né, que nós chamamos de propriedades dos determinantes, tá? Então nós já temos essa aula disponível para vocês, assistam, porque hoje a gente vai fazer o quê? Exercícios, né? Vamos aplicar as propriedades que nós estudamos na aula passada para calcular determinante sem precisar desenvolver. Porque muitas das vezes o cálculo determinante é um cálculo extensivo, é grande. Tá? Se você tem uma matriz de ordem 3 para cima, então já forma um cálculo muito grande. Tá? Então, às vezes, tem situações que você não precisa perder tempo. Né? Por exemplo, você está fazendo vestibular da UEMA, aí caiu um determinante para você calcular, matriz de ordem 4. Se você perder tempo calculando o determinante sem precisar, você vai passar o tempo todinho só fazendo aquela questão. Porque a questão precisava que você soubesse uma propriedade. Vamos supor que nesse determinante todos os elementos de uma coluna eram nulos, eram zero. Para que você vai calcular se você já sabe da propriedade que esse determinante é zero? Tá? Então, é por isso que a gente estuda essas propriedades, para que a gente não perca tempo fazendo um cálculo desnecessário. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios aqui. Olha, aqui nessa primeira questão já está dizendo que os determinantes são nulos, ó. Determinantes são nulos. Aí ele quer saber a justificativa, né? Que a gente justifique para saber se a gente conhece as propriedades. Olha só, turma. Eu tenho o determinante da matriz 1, 3 e 1, 3. Esse determinante aqui é zero por quê? Porque você tem duas linhas iguais, ó. Tá? A linha 1 é igual à linha 2, certo? Então, linhas iguais, ó. Se você tiver duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante dessa matriz é zero, certo? Aqui no caso a linha 1, ele é igual à linha 2. Então, essa é a justificativa para que esse determinante seja nulo, certo? Beleza? Letra B. Qual o valor desse determinante aí é zero? Por que o valor desse determinante é zero? Nesse caso aqui, turma, esse determinante aí, ele vai ser zero porque você possui uma coluna nula. Tá? Você tem essa coluna aqui, ó, a coluna 2, toda ela zerada. Ó. Certo? Se isso acontecer, eu não vou precisar calcular o determinante, já vou saber que ela é zero. Tá? Então, qual é a justificativa? Coluna nula, a coluna é zero. Você tem uma coluna onde todos os elementos são zeros. Pode ser coluna, pode ser linha. Se você tiver uma matriz onde todas as linhas são nulas, você não vai perder tempo calculando o determinante. Esse determinante vai ser zero. Tá? Então a justificativa aqui é coluna 2 é formada por zero. Toda ela é formada por zeros. Certo? Beleza, galera? Vamos lá. Vamos para a letra C. Essa matriz aqui, você tem 2 menos 3 e 4, 1, 8 e 5, 2 menos 3 e 4. Tá? Preciso calcular. Se eu fosse calcular esse determinante, eu teria que aplicar aquela regra de Sarri, né, que nós estudamos aqui em aulas passadas. São lembrados, né, que a gente repete duas colunas, aí vai multiplicando as diagonais, certo? É um processo que ele é um pouco demorado. Mas se você perceber aqui, nessa matriz, ó, essa linha aqui, a linha 1, ela é exatamente igual à linha 3. Ó. Certo? A linha 1 é igual à linha 3. Então, eu vou perder tempo calculando? Negativo, eu sei que isso aqui é zero. Tá? Então, aqui você tem linhas iguais.
linhas iguais. Então, quando duas matrizes tiver duas linhas ou duas colunas iguais, então eu tenho que o determinante é nulo. Certo, galera? Olha só, vamos aqui para a nossa letra D. Eu tenho coluna 3, 1, e essa, aliás, linha formada 3, 1, e essa aqui 6, 2, tá? Qual é o valor desse determinante e por que esse determinante é zero? Se você perceber bem, galera, olha o que aconteceu aqui. Esse 3 aqui, ó, se eu multiplicar ele por 2, você tem 6. Se eu tenho que pegar esse 1 aqui e multiplicar por 2, você tem 2. Então, o que você tem aqui? Duas linhas que são proporcionais. Uma linha, nesse caso aqui, é o dobro da outra. Se eu tiver duas linhas proporcionais, ou seja, uma o dobro da outra, ou uma o triplo da outra, ou uma o quíntuplo da outra, ou a metade, se houver uma proporcionalidade entre linhas ou uma proporcionalidade entre colunas, o determinante dessa matriz é zero também. Tá? Então, qual a justificativa para que essas matrizes aí sejam nulas? Você tem aqui linhas proporcionais. Ó. Existe uma proporcionalidade aqui entre essas linhas. No caso aqui, a linha 2 é igual a 2 vezes a linha 1. Certo? Aqui é o dobro dessa. Certinho, galera? Então a gente vai revisando, né, as regras, as propriedades que tornam o determinante zero. Tá? Essa outra aqui, galera, aqui aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu na letra D. Tá? Veja só. Esse aqui, ó, você tem esse aqui igual a esse, ó, vezes 2. Esse aqui, ó, vezes 2, igual a esse multiplicado por 2, né? Tá? Então, observe que a linha 2 é o dobro da linha 1. Tá? Existe uma proporcionalidade entre essas medidas aí, esses valores da linha 1 com a linha 2. Tá? Então, nesse caso aqui, é a mesma justificativa. Você tem linhas que são proporcionais. Beleza, galera? Então, nesse caso aqui, a linha 2 é igual ao dobro da linha 1. Então, essa é a justificativa, né, para que esse determinante aqui seja um determinante nulo, seja zero. Beleza? E essa outra aí, galera, será que vocês conseguem observar? Pessoal, que eu não estou vendo aí linhas iguais, nem colunas iguais, nem uma linha igual ao dobro da outra, ou triplo. Eu não estou conseguindo enxergar o que torna essas matrizes aí, essa matriz com determinante zero. Olha só, galera, mas veja só. Perceba uma coisa. Veja como é formada esse elemento aqui da linha 3. Ó, se você somar aqui o 3 mais 1, você obtém 4. Se você somar o 4 com 2, você tem o 6. Se você somar o 5 com o menos 3, vai dar 2. Tá? Então, o que eu percebi aqui? O que nós conseguimos enxergar? Que essa linha 3 ele é formada por operações entre a linha 1 e a linha 2. Tá? O que nós chamamos na matemática de combinação linear. O que é uma combinação linear entre linhas ou colunas de uma matriz? É quando uma linha ou coluna ele é formada por operações que você faz entre os elementos das outras linhas. Então, é o que aconteceu aqui nesse nosso exemplo. Essa linha 3, ela foi formada com o somatório dos elementos da linha 1 com a linha 2. Ó. Tá? Isso nós chamamos de combinação linear. Tá? Então, o que justifica, se isso acontecer, se você perceber que um determinado determinante, aí já é mais difícil até de você ver, realmente. Tá? Mas se você verificar que uma linha ou coluna ela é formada
pelo somatório, ou pela diferença, ou por qualquer operação que você faça com as outras linhas, então o determinante é zero. Tá? Então nós temos que uma linha é a combinação linear das outras linhas. Tá? Nesse nosso exemplo aqui específico, a linha 3 é o somatório da linha 1 com a linha 2. Perfeito? Então veja que a gente revisou aqui os casos, né, onde o determinante é nulo. Tá? Onde se você tiver duas linhas ou colunas iguais, ele é nulo. Se você tiver uma linha ou coluna igual a zero, ele é nulo. Se você tiver uma linha sendo proporcional a outra duas vezes ou três vezes, ou a metade ou a terça parte, ele é nulo. Se você tiver uma linha que ela é formada pela combinação, pela operação das outras linhas, a mesma coisa serve para a coluna, tá? Então ele é nulo. Você não precisa desenvolver o cálculo. Certinho? Beleza, vamos para cima. Bom, turminha, vamos ver. Olha só. Dadas as matrizes M, formada por 2, menos 3, 4 e 5. Né? E aqui, 4 menos 6, 4 e 5. Ele quer saber o determinante da matriz M, o determinante da matriz N, o determinante de M mais N e o determinante do somatório. Isso aqui é diferente, né? Porque aqui é o determinante da matriz M, aqui o determinante da matriz N, e aqui, no caso, o determinante do somatório das duas matrizes. Olha só, galera, veja bem, tem propriedade aqui? Tem, olha só. Beleza, se ele quer a matriz M, vamos calcular. Se eu calcular aqui o determinante de uma matriz de ordem 2, você multiplica a principal pela secundária, né? E muda o sinal. Então, 2 é 5, 10, né? Já aprendeu a fazer isso em aulas passadas. Tu multiplica 4 por menos 3, dá menos 12, vem para cá mais 12. Então, o determinante da matriz M vale 22. Certo? Olha só o que aconteceu com a matriz N. Perceba que a matriz N, ela foi formada, essa linha aqui, ó, é como se eu tivesse pego essa matriz aqui e multiplicado essas duas linhas por 2. Ó. Essa linha por 2. Tá? Olha só, 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Certo? Então, eu peguei, como foi formada essa matriz N? Foi formada pegando a matriz M, pegando a primeira linha e multiplicando por 2. Galera, então, o que acontece? Eu não vou precisar calcular o determinante da matriz N, porque existe uma propriedade que me diz, se você multiplicar uma linha ou uma coluna de um determinante por um determinado valor, o seu determinante também vai ser multiplicado por esse mesmo valor. Certo? Então, se o determinante dessa matriz aqui é 22, e essa outra que foi formada pela multiplicação dessa linha por 2, esse determinante aqui também vai ser multiplicado por 2. Ou seja, aqui vai ser 44. Certo? Então, não preciso fazer cálculo. Ah, professor, mas o cálculo é simples. Mas você não perde tempo. Se fosse uma matriz maior, de ordem 3 ou de ordem 4, você ia fazer duas vezes? Para quê? Eu já vou saber que essa aqui é 44. Beleza? Se você somar aqui as duas, ou 10, mais, ou 22, mais 44, né? Que o determinante de M eu sei que é 22. A de N pela propriedade é 44. Então aqui vai dar 66. Nesse caso, ele quer a matriz M mais a matriz N. Aí o processo é o mesmo. Você vai pegar aqui esses dois aqui e multiplicar por 2. Porque essa matriz N foi obtida dessa forma. Então, no caso, você vai pegar o 2 e multiplicar por 66. Ó, sem precisar fazer soma, sem precisar fazer produto. Isso aqui vai dar 132. Certinho? Matei a questão rápido, né? O objetivo das propriedades é que você faça o determinante de maneira mais rápida. Evite conta, né? Determinante, matriz, sistema linear, é uma parte da matemática que tem muito cálculo. De fato, né? Você gasta muito fazendo contra,
quando conta, então, a gente, se puder evitar, né, melhor. Olha só, galera, vamos ver. Determine as matrizes P e Q. Encontre o determinante de P, o determinante de P mais Q, e determinante de P mais determinante de Q. Olha só, galera, veja só mostrar aqui uma propriedade dessas aqui. O que aconteceu? Se você perceber essa matriz P e essa matriz Q, o que aconteceu aqui? Na verdade, aconteceu apenas uma mudança de linha por coluna. Olha só, eu fiz uma permuta, né? Essa primeira coluna aqui, ó, virou segunda coluna aqui, ó. Essa segunda coluna aqui virou primeira coluna aqui. Então você mudou o sentido, né, das linhas, trocou. Se isso acontecer, o que a propriedade diz? Que o determinante vai mudar o valor. Tá? Então veja só, se você tem aqui, galera, o seguinte, o determinante dessa aqui vai ser quanto? Vai ser 5, multiplica a principal e diminui do produto da secundária. Então, se multiplica 1 por 5 dá 5, 4 vezes 3 dá 12, vem para cá menos 12. Então, isso aqui vai valer menos 7. Certo? Ora, como essa matriz aqui foi obtida fazendo uma troca, então isso aqui também vai acontecer o quê? O determinante de Q vai ser o oposto. Vai ser mais 7. Certo? E de P mais Q vai ser 0. E de determinante de P mais Q também vai ser nulo. Porque se você somar menos 7 com mais 7 dá 0. Tá? Então, não precisei calcular os dois determinantes, porque tem uma propriedade que diz que se você trocar uma linha por coluna, o determinante muda o sinal. Muda apenas o sinal, ou seja, fica o oposto do determinante da matriz original. Beleza? Vamos lá, turma. Determine, sem desenvolver, escreva os valores dos determinantes. Aqui, galera, olha só. O que vai acontecer aqui? Nós temos que uma linha é igual ao dobro da outra. Uma combinação linear. Então, nós já vimos, aliás, foi multiplicado por 2. Então, nesse caso aqui, o determinante é 0. Esse aqui é uma propriedade bem interessante. Veja só. Se você perceber aqui, ó, e destacar essa diagonal principal, desse determinante aqui, todos os outros elementos de cima são nulos. Tá? Se você observar, você traça aqui uma diagonal, tá? Traçou uma diagonal, e você observa que todos os elementos, ou de cima ou de baixo, se eles forem nulos, tem uma propriedade que diz o seguinte, então o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Certo? Então veja só, isso aqui aconteceu nessa matriz. Ó. Aqui em cima todos os elementos são nulos. Então, se isso aconteceu, o determinante vai ser igual a 1 vezes 2 vezes menos 3. Basta você multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, nesse caso aqui, o determinante vai ser igual a menos 6. Não precisei calcular o determinante. Certo? Então, se você destaca a diagonal principal, se você ver que os outros elementos, ou de cima ou de baixo dessa diagonal, forem nulos, para calcular o determinante dessa matriz, você multiplica os elementos da diagonal principal. Beleza? Quinta questão. Enuncie a propriedade que permite escrever. Olha, eu tenho uma matriz ABC, BCA, CAB. O que ele fez aqui, ó? Para montar essa linha aqui, ele fez o somatório do B com C. Ele pegou a matriz, o elemento da primeira, e somou com B com C. A mesma coisa foi feita com os outros elementos. Ó. Então perceba que essa linha, essa coluna, ela foi feita a partir das outras. Ela é uma combinação linear. Então, o que torna isso aqui igual? Se você montar uma matriz, uma linha, uma coluna, com a determinante, né, com a combinação linear, desculpa, das outras duas, então você tem determinantes iguais. Certinho?
E para finalizar, determinante de A for 2x e a determinante de B for 3x, e eles tiverem a mesma ordem, o determinante de A vezes B vai ser 2x vezes 3x. Vai valer 6x ao quadrado. Também uma das nossas propriedades. Ok? Um abraço a todos. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.